Então, turma, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos a gravação do nosso encontro premium, da nossa aula de hoje, uma mentoria de altíssimo nível com meu querido amigo professor mestre Vinícius Martins. Esse que é um bônus para vocês, alunos do curso Prime do Preparatório de Radiologia. Só para constar, uma mentoria dessa, como teremos hoje com o Vinícius, de aproximadamente 1h30, 2 horas, é vendida por R$ 197. Ela é uma mentoria dada em grupos de 10 pessoas, e o professor Vinícius, em nome da nossa grande amizade e consideração, me fez a gentileza de ofertar essa mentoria aqui para vocês hoje, totalmente gratuito, um bônus exclusivo para os alunos do curso Prime. Então, aproveitem, porque o professor Vinícius é uma grande referência na educação, ele vai se apresentar para vocês. Vocês terão a oportunidade hoje de ter uma aula excepcional com uma das pessoas que eu tenho imensa admiração dentro da radiologia e também dentro da docência. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo. O palco é todo seu, se apresente para essa galera e fique à vontade, tá? Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer o Alisson pelo convite, pela oportunidade também, né, de desenvolvermos esse trabalho que é de tamanha importância para quem presta concurso, né. Queria pedir a bênção de Deus antes de começar a nossa aula, né, que Ele nos dê discernimento e entendimento para aquilo que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Bom, nesse primeiro slide, nós já podemos fazer um treinamento antes de eu me apresentar. Então, nós temos a arte de ler, um verbo, escrever, outro verbo, interpretar, outro verbo. Então, nós temos, juntos da língua portuguesa, um conjunto de ferramentas que a gente precisa aprender, de forma separada, para depois juntar lá na frente. Então, geralmente, nós dividimos a língua portuguesa em gramática, que é o que assombra o pessoal, né? E a parte de literatura, que é uma parte que me preocupa bastante. E essas duas ferramentas, elas se desenvolvem numa terceira, que é de caráter eliminatório, que é a redação, né? Não são todos editais, mas existe uma parte que você consegue zerar, né, perder a prova, se você não conseguir desenvolver um bom texto, né? Vou trazer exemplos aqui hoje para mostrar, né, como que seria a estrutura de um texto, né? A gente vai falar muito sobre leitura, então vocês vão ouvir com frequência o professor Vinícius falar sobre leitura, tanto aqui hoje quanto nos grupos. Eu falo muito sobre isso, eu sempre estou lembrando os alunos, eu sempre faço uma pergunta no início da aula, né, quando eu estou lá na faculdade, eu pergunto semanalmente aos meus alunos, qual livro que você leu, ou artigo, né, ou algo da nossa profissão, essa semana? Daí o aluno geralmente, puxa, eu não li nada. Na outra semana eu pergunto de novo, eu pergunto toda semana, do início até o final do semestre. Até que um dia eles se irritam e falam, quer saber, eu vou ler alguma coisa hoje só para pegar o professor. E aí eu pergunto, leram alguma coisa da nossa profissão recentemente? Aí o pessoal começa, eu li, eu li, eu li. Porque a base de tudo que a gente vai executar, não só da minha aula, né, que perfaz a parte da língua portuguesa, mas como radiologia, como informática. Eu tenho uma aluna que me perguntou uma questão de informática, ainda não consegui dar uma atenção para ela, mas olha quantos braços tem esse povo que se chama concurso. Veja o concurso público como um povo, eu gosto de fazer essa analogia. Então, você tem a região central, a cabeça, né, a mente, e os tentáculos, né, são as dificuldades que a gente precisa vencer. Então, você tem o tentáculo da disciplina específica, você tem o tentáculo da gramática, você tem o tentáculo da literatura, você tem o tentáculo da física. Então, olha quantos são esses tentáculos. O nosso aqui, né, é um povo com mais tentáculos do que o povo tradicional. Né? Então, gostaria que vocês aproveitassem ao máximo, né? Pode perguntar, pode interromper, eu tenho paciência para explicar, eu gosto do que eu faço, explico quantas vezes for necessário. O que eu não quero é que vocês saiam com dúvidas. Sabe aquela sensação que não aprendeu nada, ainda esqueceu o que sabia? Então, eu não quero que vocês tenham essa sensação, quero que vocês aproveitem, tá? É perguntando que a gente aprende, todo mundo erra, é natural,
né? Então, não fique incomodado, né, com aquela velha dúvida, se eu fizer uma pergunta e o pessoal achar que é uma pergunta ruim, uma pergunta idiota ou algo do gênero. Não esquenta a cabeça com isso. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta ruim. Existe dúvida que precisa ser sanada, seja ela mais simples ou mais complexa. Eu vejo dessa maneira, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Né, o que faz o professor Vinícius hoje? Né, atualmente eu faço doutorado em Ciências da Saúde, na FMJ, Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu estudo, lá no meu doutorado, regeneração óssea. Então, nós testamos, né, a serosa do intestino do porco, mais a pele da tilápia, mais hidroxiapatita, para fazer regeneração óssea de ossos na mandíbula de rato. Então, nós estamos testando essa medicação para posteriormente, né, eventualmente a gente acerte a dose para que isso possa ajudar seres humanos lá na frente. Então, eu trabalho com pesquisa clínica lá, né, fazemos as cirurgias nos ratinhos, abrimos, furamos a mandíbula dele, colocamos esse material que vem pronto lá da USP, fechamos o ratinho, tiramos ele da anestesia. Depois que ele sai da anestesia, a gente fica monitorando por 30, 40 dias, né, e depois a gente sacrifica esse rato, recorta a parte da mandíbula onde a gente fez a lesão e examina em laboratório. Tanto exame histopatológico quanto exame de imagem, uma microtomografia, um micro-raio-x, para ver a quantidade de porosidade que ele aumentou. Se aumentou, se não aumentou, para a gente poder adaptando a medicação. Então, eu estou estudando isso, e vai longe ainda, porque eu comecei há pouco tempo. Eu fiz um mestrado em educação na PUC, Faculdade de Medicina de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Esse mestrado é que me abriu, dentro da radiologia, uma visão completamente diferente do início do curso, né? Eu fui da primeira turma aqui de Sorocaba, de 2008, da Unip de Sorocaba. Então, quando eu comecei a estudar, eu só enxergava a área hospitalar como a única oportunidade, né, de trabalho. Mas não, a gente tem, né, além da área hospitalar, outras áreas que se ramificam e que muitas vezes ficam ali escondidinhas, né? Sempre fui adepto do concurso, mas nunca fui concurseiro, falar a verdade, né? Todos os meus trabalhos que eu já fiz e faço até hoje sempre tiveram provas dissertativas, prova oral, aula teste, né? Para professor é um processo diferente, mas o mestrado em educação, ele me deu essa visão de que o cara da radiologia, ele pode trabalhar, né, em diversas modalidades, além, né, da área hospitalar, né? O nosso foco aqui é a área hospitalar, tá? Então, nós vamos, através dos editais, trabalhar juntos, né, todas as dúvidas. É muito bom a gente pegar o edital e destrinchar, né? Eu costumo dizer que, para a gente poder entender a língua portuguesa, que não é tão simples assim, eu concordo com vocês, quando vocês falam, não lembro, esqueci, é muito natural, porque a gente não pratica, a gente esquece. Muitas vezes até o professor acaba ficando em dúvida, muitas vezes. Eu faço consultas, né, diariamente no dicionário, né, nos livros específicos de gramática, então isso é importante. Foi no mestrado em educação que eu abri esse leque para eu poder trabalhar, eu sempre quis ser professor, né? Eu trabalhei um período dentro de hospital, ali cerca de 7, 8 anos, com tomografia e hemodinâmica, né? Dava os 2 plantões em hospitais diferentes, né? A hemodinâmica eu trabalhava no hospital da PUC, e a tomografia eu trabalhava aqui na Santa Casa, né, de Sorocaba. Então, tive a oportunidade de aprender bastante tomografia e hemodinâmica. Mas eu vi que o ambiente hospitalar não era o ambiente onde eu estava 100% realizado profissionalmente, né? Eu sempre tive a intenção de ser professor. Então, como todo mundo começa, eu comecei no raio-x, né, cobrindo estágio de professor, cobrindo estágio de colegas que já eram técnicos e estavam na sala, né, aquele plantão do dia 24, aquele plantão do dia 31, aquele plantão de emenda de feriado, aquele plantão de domingo, tudo isso, né, que as pessoas mais experientes não queriam fazer, já estavam cansados de fazer, eu pegava para fazer. Então, foi assim que eu comecei a entrar dentro do ambiente hospitalar, né? Eu tive um professor, que hoje se tornou um amigo, nós fomos sócios, inclusive, e foi ele que me ensinou tomografia e hemodinâmica na prática. E me ensinou os macetes de como se trabalha dentro do hospital,
né, o que você pode, o que você não pode fazer, isso faz muita falta para a gente quando a gente é aluno. Então, eu tive a sorte de ter esse professor como amigo, né, que me orientou dentro do ambiente hospitalar. Então, eu tive essa oportunidade, essa vivência aí de 7, 8 anos, mas eu optei pelo caminho da educação. Então, eu comecei dando aula em cursos técnicos daqui da cidade de Sorocaba, onde eu moro, né? Então, passei por todas as escolas técnicas. Quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em docência, né, o meu antigo coordenador me convidou para voltar para a faculdade. Fiquei sabendo que você está fazendo mestrado, que você está fazendo pós-graduação, você não quer trabalhar aqui na escola, já que você foi um bom aluno? Aquilo foi o dia mais feliz da minha vida, né? Eu sempre tive, né, como intenção dar aula numa universidade, ainda mais numa universidade onde eu fui aluno, né? Eu fui aluno, né? Eu tive um coordenador que foi meu professor, que automaticamente, né, um ano depois, a gente acabou se tornando colega de trabalho, né? Então, eu comecei a expandir, né, a criar mais tentáculos. No início, eu dava aula só no tecnólogo em radiologia. Hoje, eu costumo dizer que eu sou um professor universitário. Eu dou aula para vários cursos da área da saúde, dou aula para curso de pedagogia, dou aula para pós-graduação em formação de professores, dou aula em pós-graduação de tomo e reço, né? Então, eu sou um professor universitário, né? Atualmente, eu estou fazendo a faculdade de português, né, letras, estou graduando em letras, estou estudando para melhorar ainda mais sempre, né, aquilo que a gente tem dificuldade, não é tão simples assim a língua portuguesa. Então, eu sou aluno hoje, né, de letras, português, tem português e inglês, mas eu optei só por português, porque eu vou trabalhar com literatura mais para frente. Eu sou revisor de periódico da revista Rebem, que é uma renomada revista da enfermagem, né? Revista Brasileira de Enfermagem. Então, lá dentro, eu sou revisor de periódico, né? Revisor de artigo científico. Já sou avaliador de painéis da JPR, já tem uns mais 5 anos, acho, 4, 5 anos. Então, eu avalio o painel, o artigo científico que os profissionais da radiologia, eles postam lá para avaliação. Então, eu sou avaliador desse grupo, né? Eu trabalho com consultoria em educação. E, por último, eu coloquei um hobby, né, que é escritor. Então, eu gosto muito de escrever, principalmente poesia, poemas, né, rascunho no papel, né, vocês podem perceber, quem estiver me seguindo lá no Instagram, que tem algumas coisas lá que estão escritas com a assinatura B612, é o pseudônimo que eu uso, né, para assinar aquilo que eu escrevo. Então, tudo que está escrito ali, né, foi escrito por mim, não foi copiado de lugar nenhum. Então, por isso que eu sempre coloco que eu sou um escritor amador. Desejo um dia poder, né, publicar um livro de poesia. Então, né, de uma forma geral, esse é o professor Vinícius, né, nos dias de hoje, tá? Bom, eu vou fazer algumas questões, alguns questionamentos, aliás, que pode incomodar, né, que pode dar aquela sensação de que está faltando alguma coisa, mas é exatamente isso que eu quero provocar em vocês, o desconforto, mas aquele desconforto positivo, porque a gente tem o desconforto negativo e tem o positivo. O desconforto negativo é aquele que o cara percebe quando o professor fala que ele precisa daquilo, mas ele renega e só fica reclamando. E tem aquele cara que tem o desconforto positivo, que ele percebe, puxa, tá me faltando, né, ferramenta aqui, deixa eu correr atrás, deixa eu ver onde que eu posso fazer isso, onde eu posso arrumar isso. Né? Então, nós vamos ter aqui vários sentimentos diferentes hoje. Né? Então, no próximo slide, não entendam como ofensa. Eu quero que vocês, a cada slide que eu trocar, a cada figura que eu colocar, eu quero que vocês analisem, como se fosse uma prova de concurso. Analisa a imagem. Não responde no chute, né? Não responde se tiver com muita dúvida, coloca no chat, né? Nós vamos ter aqui várias formas de se comunicar. O que eu quero é que vocês analisem de forma fria, sem querer ser o primeiro a responder rápido, não é isso que está em jogo. O que está em jogo, e está começando hoje nessa mentoria, é a nossa capacidade de avaliação sobre aquilo que está na tela, sobre aquilo que está no papel, né? Não sei se vocês lembram da época de infância, eu estudei, né, já sou bem mais velho que vocês, já estou com 42 anos, eu estudei na cartilha Caminho Suave. Não sei se tem alguém aí que lembra dessa cartilha, que a gente aprendia as letras,
depois as sílabas, depois juntava as sílabas, formavam as palavras, depois as palavras a gente formava as frases. B com A, Bá, né? Zad, Zabumba, Zad, Zazá. Então, a gente aprendia assim. O que vocês estão vendo na tela agora aqui são letras que foram juntadas e têm significados hoje. São signos, né? Signos de significado. Em muitas provas, nós temos as famosas tirinhas, né? Tem aquele quadrinho com 3, 4, 5 quadrinhos, né? Narrando uma situação, e daquela situação você precisa responder o questionamento. E é aí que pega a nossa capacidade de observação e de interpretação. Haja visto que o nome é a arte de ler e escrever, interpretar e fazer uma boa redação. Então, nós temos alguns problemas para serem sanados na parte de português, que envolve gramática, que envolve literatura, mas, sobretudo, envolve leitura. Eu não sei se todos viram no grupo, né? Eu coloquei uma estatística falando sobre isso. O brasileiro, em média, ele lê 2,2 livros ao ano. Ao ano. E 30% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida. Um livro sequer. Então, como que é a nossa taxa de aprovação? Ela é difícil, porque se a gente não lê, a gente não aprende. Não aprende todas as disciplinas, não é só a minha de português. Você não aprende tomografia, você não aprende ressonância, você não aprende medicina nuclear, você não aprende radiologia industrial, você não aprende nada. Porque a leitura é a base do que nós vamos construir aqui hoje, né? Lógico que não vai dar tempo da gente falar de classe gramatical, a gente tempos adverbiais, porque o conteúdo é muito denso, é pesado. Não dá para a gente falar tudo hoje. Mas eu quero que vocês passem, né, a frequentar as minhas aulas de forma analítica. Olha tudo, analisa. Eu sempre uso slide branco e preto. É uma característica que eu tenho. Eu não gosto de muita cor. Eu gosto que fique bem legível aquela ideia que eu quero demonstrar, né? E costumo colorir palavras-chave. Guardem isso. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer leitura de artigo, fazer leitura de relato de caso, de periódico, né? De revistas científicas. Você sempre tem debaixo do resumo, né? Você tem o resumo lá em português, daí você tem o abstract, né? Que é o resumo geralmente em inglês, e embaixo você tem as palavras-chave. Quando a gente vai ler uma questão de concurso, ela também tem palavras-chave. E como que a gente identifica essa palavra? Muitas vezes essa palavra-chave é a resposta daquilo que a gente está buscando na questão. Mas essa palavra-chave, se não tiver um embasamento, né, ou pilares, ou uma âncora aprofundada num determinado grupo de conhecimentos, fica ainda mais difícil de responder. E a gente acaba fazendo um concurso na base da Copa do Mundo, só chutão para cima. Né? E não é isso que é o interessante para nós. O interessante é você sentar, abrir a sua prova na mesa e você ser maior do que ela. Eu sei o que eu estou lendo, eu estou entendendo o que eu estou lendo e vou responder com certeza a alternativa que eu escolher. Geralmente a gente sai do concurso, né, um fica conversando com o outro, o que você respondeu na 1, na 2, na 3? Ah, eu acho que... Não, os nossos alunos do preparatório de radiologia, eles vão chegar e vão falar assim, com certeza era a letra A, com certeza era a letra B. Vocês vão responder de maneira, né, consciente, não no chute. Só que para isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês, que é o esforço da leitura. Vocês vão enjoar, né, de ver o professor Vinícius falar, ler alguma coisa, mandar alguma coisa no grupo para vocês lerem. Leiam, pessoal, leiam, porque leitura melhora o vocabulário, a leitura melhora a oratória, a leitura melhora a argumentação, a leitura melhora o vocabulário. Então, olha quantos benefícios nós temos através da leitura. E isso eu não posso dar para vocês, o professor Alisson não pode dar para vocês, nem o pai, nem sua mãe. É você que precisa buscar. Né? Geralmente, nós usamos até Deus para justificar a nossa preguiça, né? Deus proverá. Ele proverá, mas se você ficar sentado, não vai funcionar. Eu tenho que ter a esperança do verbo esperançar, do fazer. Deus me ajude, mas eu também preciso fazer a minha parte. Né? Você não vai aprender por osmose, por fotossíntese, igual planta. Né? A gente vai ter que debruçar sobre o material e estudar.
e tirar dúvida com o professor. Aproveitem, pessoal, aproveitem para tirar dúvida. Ficou ali, depois se quiser mandar no PV alguma coisa, não tem problema nenhum. Demora um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá? Bom, iniciando, eu deixo essa pergunta para vocês. Geralmente as pessoas se ofendem. Eu não quero que vocês se ofendam. O que está escrito aí? Você sabe ler? Eu estou questionando vocês. Vocês sabem ler? Será que eu sei ler? Será que eu leio corretamente? Vocês já pensaram nisso? O porquê que muitas vezes você erra uma questão no concurso? Muitas vezes você lê e não entende. Quem tem essa dificuldade? Eu leio, fecho o livro, fecho o artigo, já esqueci tudo, não entendo, não consigo explicar. Então, nós precisamos ter um registro na memória para, então, depois, né, posteriormente, operar com esse registro para encaixar ele num grupo de conhecimento para poder responder a questão. Então, eu preciso, sim, decorar muitas coisas. Era comum você ouvir em sala de aula que você não podia decorar, que você tinha que aprender. Mas você não aprende se você não tiver uma base de registro, ou seja, né, um HD que tenha informações prévias. Eu preciso decorar algumas coisas. Eu preciso saber o que é a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do singular, eu preciso saber os 3 tempos, né, de conjugação verbal. Tem coisa que é registro, para você aprender outros. Hoje eu perguntei nos grupos à tarde, né, quem lembrava do que era verbo, substantivo, né, dividimos ali, a Maria comprou uma bolsa em classes gramaticais para lembrar o substantivo próprio, o verbo, o artigo indefinido e outro substantivo, o substantivo comum, que era bolsa, né? Então, isso já tem que estar registrado na nossa base. A maioria das pessoas tem vagamente a lembrança. Já é um bom sinal. Agora, zero, não lembro nada, aí eu preciso me esforçar um pouco mais, né? Não é a questão de que você não vai conseguir, é que, na realidade, precisa de um esforço maior. Então, quando eu pergunto, né, você sabe ler? O que vocês responderiam? Alguém quer comentar sobre isso? Né, eu gosto muito de interagir com vocês. O que vocês acham? Você sabe ler? Se sim, o porquê? E se não, qual é a sua dificuldade? Como que está essa condição para vocês? Porque a prova, independente da disciplina, é leitura do começo ao fim, né? A gente já começa lendo o edital, depois a gente começa lendo a prova, depois a gente lê o caderno de respostas, depois a gente confere. Então, a gente está lendo o tempo todo, mas lendo coisas diferentes. Vocês sabem ler? O que vocês acham? Como que está essa condição de vocês? Alguém se arrisca? Põe no chat aí, o Alisson fala para mim. Tá? Olha, o pessoal começou aqui, Vinícius. O Arroz colocou ler sim, interpretar é difícil. O Danilo Cunha tem textos ou questões que tenho que ler mais de uma vez para entender. Turma, fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone, para interagir com o professor, podem ficar à vontade, tá bom? Massa, muito bom. Esses 2 comentários, eles já abriram margem para a gente falar sobre bastante coisa, né? A interpretação, ela só vai existir a partir do momento que o seu vocabulário enriquece. Muitas vezes vocês não entendem, sabe? Lê e não entende, lê ou não interpreta, né? Independente da forma que a gente vai nomear isso, o que a gente precisa é de vocabulário. O que significa vocabulário quando, né, eu toco nessa questão? É ter recurso para você entender. Poxa, o que significa medíocre? Né? Eu até usei esse exemplo conversando com o professor Alisson num outro momento. Medíocre tem pessoas que entendem como ofensa, mas a etimologia da palavra, etimologia é o significado. De medíocre é médio, é mediano, você é uma pessoa medíocre. Isso não é uma ofensa. Eu estou falando para você que você é uma pessoa que você está na linha do meio. Você não é nem o fodão, né, e nem a base. Você está ali no meio. Mas é no meio que a gente passa no concurso? Não, né? É acima da média. Tem que estar acima da média. Então, saber ler, né, e interpretar envolve, mais uma vez, essa questão de leitura. A gente precisa aumentar o vocabulário.
Sabe quando você vai escrever alguma coisa, você fala assim, na redação, você está escrevendo na redação, vem lá o tema, né? Copa do Mundo, um exemplo. E aí você fica ali, puxa vida, não consigo começar. Sabe por que não consegue começar? Porque não tem vocabulário, não tem registro de base no cérebro para poder exprimir a sua ideia e colocar no papel. Então a gente fica igual a Nazaré Tedesco, né? Fica bugado. Por quê? Porque falta palavra. Falta palavra, falta conhecimento. Conhecimento de mundo. Quando eu falo conhecimento, você pode entender conhecimento de forma geral. A gente precisa saber um pouco de cada coisa. Por exemplo, o que está acontecendo hoje, né, de atual, né, para que a gente possa falar numa prova que seria amanhã. Nós temos guerra da Ucrânia, nós tivemos o terremoto na Turquia, nós tivemos a derrota do Flamengo, hahaha, tivemos um monte de outras coisas, né, que são notícias recentes. Isso é um conhecimento generalista, que serve na língua portuguesa. Por exemplo, existe dificuldade quando a questão é sobre literatura? Se existe, é por qual motivo? Primeiro, porque você não leu a obra. Geralmente, questões que envolvem literatura, não adianta apenas você tentar interpretar o texto e interpretar o que tem de resposta. Você precisa ter lido a obra. Ele vai fazer questões que são específicas de cada personagem, de cada situação na obra. Né? Por exemplo, quem já leu o Dom Casmurro, né? Quem já leu o Sertão Veredas, quem já leu, né, o Meu Pé de Laranja Lima, né? São todas obras que são cobradas em alguns editais, né, da parte de literatura. E existem questões ali que você sai, puxa, será que eu interpretei correto? Não era nem questão de interpretação, era de conhecimento mesmo da própria obra. Percebe como existe uma grande diferença? Saber ler? Existem várias formas de você fazer a leitura. Aquele livro que eu compartilhei com vocês, né, o livro do Mortimer Adler, tá lá. Aqui. Esse livro aqui. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Ele não é encontrado no Brasil, ele demorou para chegar no Brasil. As nossas escolas, infelizmente, não utilizam esse livro, né? Nós utilizamos outros tipos de... Deixa eu ver se eu aprendi como que apaga aqui. Olha, isso me ajuda aí a apagar o ponteiro. Ah, achei, vocês ponteiro. Apagar tinta no slide, beleza. Deu certo? Nossa, Beleza. deu certo. Tecnologia eu não sou muito bom, gente, sou bom de língua portuguesa. Olha Então, só. esse Como Ler Livros, ele traz uma bagagem gigantesca de todos os anos que você passou na escola. Esse livro ele resolve o seu problema. Porque ele ensina como ler outros livros. A gente aprende que, além de ter 4 níveis de leitura, segundo ele, nós temos os gêneros literários e existe a forma com que se lê cada um. Então, eu recomendo esses 4 livros, né? Tem muito mais, eu acho que eu tirei foto, eu sempre mando para o Alisson os materiais que eu utilizo. Todos esses livros você não acha numa biblioteca comum, você não acha na biblioteca da sua escola. O seu professor de português dificilmente vai conhecer essas obras, porque elas são de fora. Você não encontra na livraria, você tem que comprar pela internet. O Como Ler Livros é um livro famoso, né? Ele foi escrito na década de 40, ele demorou para chegar no Brasil, porque as editoras ficavam barrando literatura, né? Eles queriam impor a literatura da época, né? Não entrando aqui em questões políticas, mas só para vocês entenderem como a gente tem um diamante na mão. E segundo Mortimer Adler, que é o escritor do Como Ler Livros, nós temos os 4 níveis de leitura. Né? Tem o elementar, que é o primeiro. Elementar é o que a grande maioria dos brasileiros se encontra. É aquela fase que você está alfabetizado. Já ouviram aquela questão do analfabeto funcional? É aquele cara que lê e não entende, lê e não entende, lê e não entende. Por que lê e não entende? Também não significa falta somente do vocabulário. É porque ele não consegue concatenar as ideias. Ele não consegue ancorar uma ideia na outra. Ele termina de ler a frase
e não consegue entender o que a frase está conversando com ele. O livro é uma conversa entre você e o autor. É você tentando entender e ele, através da escrita, tentando você fazendo entender determinado conceito. Então, nós temos o elementar, o averiguativo, ou inspecional, o analítico e o sintópico. 4 níveis de leitura. 4 níveis de leitura. Então, eu trouxe esse, né? Esse eu tinha o PDF, os demais eu ainda não consegui, mas a hora que eu conseguir eu mando para vocês. Esse segundo de capa preta, A Vida Intelectual. Esse livro ele foi escrito por um padre, né? O Sertilanges. Esse livro é um livro bem fininho. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Ele é bem fininho, não é caro. É um livro que custa aí na média de uns R$30. É esse aqui. O que esse livro tem de importante para a gente que faz concurso? Ele ensina para você como ter uma vida intelectual, como ter uma vida de estudos, como deve ser, né, aquela pessoa que quer ter uma vida intelectual, que é o concurseiro. Tá? Mas isso foi escrito há muito tempo atrás. Todo mundo que pega esse livro lê errado. Se você ler todo o início, né, do livro, você vai perceber que a leitura dele começa de trás para frente. Tem gente que lê o livro inteiro, da hora que chega lá no final, fala, nossa, por que essa informação aqui não está no início do livro, está no final? Porque era para você ter começado pelo final, e depois voltar no início do livro. Por conta dessas 4 formas de leitura do Mortimer Adler. O elementar é o cara que é alfabetizado. Aqui todo mundo é nível elementar. Depois, o segundo nível, que é o averiguativo ou o inspecional, é você manusear o livro. Você pegar, eu leio capa, leio contracapa, né? Leio capa, né, posterior, contracapa, dou uma olhada no índice, dou uma corrida de olho no índice, dou uma corrida de olho no índice remissivo, notas de rodapé, capítulos, dou uma folhada. Essa é a leitura inspecional, segundo nível. Terceiro nível, leitura analítica. Essa já é a leitura propriamente dita. Né? Depois que você já inspecionou, depois que você já olhou capa contra capa, índice remissivo, depois que você já deu uma folhada, né, nos capítulos, você tem que ter condição de, pelo menos, saber explicar para a pessoa sobre o que se trata o livro. No nível 2, no nível averiguativo, inspecional, você já tem que saber explicar. Então, se alguém perguntar para você, pergunta para o Tafarel, por exemplo, não sei se o Tafa está aí, mas o Tafa tem esses livros. Pergunta, Tafarel, o que esse livro preto, A Vida Intelectual, do que se trata? Se você foi realizada a leitura, né, o segundo nível, que é o averiguativo ou o inspecional, você já é capaz de dizer para a pessoa. Para você passar para o terceiro, que é o analítico, já é a leitura que você vai fazer do livro inteiro. Para, no final, você desenvolver o nível sintópico, que é o último. O que é o sintópico? É você ser capaz de pegar 2 obras diferentes, então eu vou pegar 2 que está aí, que é esse preto, A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges, e esse amarelinho, que também não custa mais que R$30, ele é fininho, que é sobre a arte de ler. Então, eu leio os 2, e no 4º nível, que é o sintópico, eu tenho que ser capaz de escrever um texto, né, ou descrever as similaridades entre eles, né, quais são as diferenças de pensamento entre os autores em algum momento conversam, né, concordam, divergem, né, você tem que ser capaz de fazer isso. Então, esses níveis de leitura, vocês vão ver hoje comigo, né? Mas vocês vão precisar ler diretamente no como ler livros, tá? Que é o primeiro ali, que é o que eu mandei para vocês. Esse segundo, perdão, que eu apertei errado aqui. Esse terceiro, perdão, azul, o Didascalion, ele é sobre a arte de ler. Perceba que todos os livros estão falando sobre ler. Porque se eu não sei ler, eu não consigo fazer nada, não consigo fazer prova de nada. Esse quem escreveu foi o Hugo de São Vítor, né, foi uma espécie de bispo,
da Igreja Católica. Então, ele escreveu sobre a arte de ler. O último amarelinho, do Emile Faguet, também é sobre a arte de ler. Então, nós temos aqui 3 livros que falam sobre leitura e um livro que fala sobre o comportamento para você ter uma vida intelectual. Então, veja, cada um tem uma forma de descrever o modo de se ler. Hoje a gente vai dar uma olhada na vida intelectual e no como ler livros, tá? Para a gente entender o que significa isso. Nossa, eu não sabia que existia isso. A maioria dos alunos não sabe que existe. Você pode perguntar hoje, para aluno hoje, de escola particular, você já viu esse livro? Você já leu? Aluno de terceiro colégio, que está saindo já para o vestibular, não trabalha esse tipo de leitura nas escolas brasileiras. E quando você lê inteiro esse Como Ler Livros, eu tenho ele aqui, eu não canso de falar dele. É um livro que, depois que eu li, eu comecei a ver as minhas leituras de outra maneira. Olha, é grandão. Ele não é um livro pequeno, não. Né? Ele é um livro salgado, né? Para quem gosta. Eu gosto da versão física, né? Eu gosto de fazer minhas marcações. Então, é um livro que está bastante surrado, porque eu uso bastante a todo momento, eu estou consultando ele. É um livro que custa aí 100, 120 reais, mas a gente tendo o PDF, né, para economizar é melhor. Mas é um livro que ele abre a sua mente, né? Parece que ele tira uma cortina do seu olho e mostra o tamanho da ignorância que a gente tem sobre saber ler. E isso não estou falando de vocês, é generalista, de todo mundo. Eu, quando eu li esse livro, eu li no mestrado. Eu já era um adulto, já era professor. Eu fui aprender a ler de forma correta depois que eu li esse livro. Depois que eu li A Vida Intelectual, do Patrick Sertilange, e os demais livros que tem aí. Por que eu coloquei ali cinto de utilidade do Batman? Vocês devem estar perguntando, nossa, professor chapou, né? Vamos voltar. O que vocês estão vendo aqui? Para mim, o meu herói predileto, depois do Chapolin, é o Batman. Quem sabe o que é esse equipamento que está aí? O que é isso aí? O que a gente está vendo aí? Alguém sabe o que é? Tem noção? Esse é o cinto de utilidades do Batman. O Alessandro colocou no chat, é o cinto de utilidades do Batman. Exatamente. Por que eu falo que o Batman é meu herói predileto? Porque ele não tem poderes sobrenaturais. Né? Ele é muito rico, que já é um grande poder, né? Mas ele não tem poder sobrenatural. Ele não voa, ele não solta raio, né? Ele não vira Saiyajin, ele não tem meteoro de Pégasus, ele não tem nenhum tipo de poder que os outros super-heróis têm. Ele tem um cinto de utilidades que, à medida que ele vai vivenciando experiências no combate ao crime, ele vai aumentando o número de equipamentos. Então, hoje, vocês estão entrando com o cinto do Batman vazio e as ferramentas estão aqui. São essas ferramentas que vocês vão colocar no cinto do Batman de vocês. Não significa que são só essas 4. É que não coube tudo aqui, era muito livre, e não ia dar tempo de falar de todos. Mas essas são as ferramentas que vocês vão colocar nesse cinto que está vazio. Então, você está aí com o cinto do Batman. O que você tem aí no seu cinto hoje? Ah, eu tenho aqui a matéria de tomografia muito bem estudada. Ah, eu tenho aqui, né, a parte de radioproteção muito bem estudada. Tá, mas do que é composto? Então, vamos imaginar que esse cinto, além de carregar, né, o seu armamento, que é o conhecimento, a gente precisa saber o que tem nele e o que falta, para a gente poder colocar nele. E isso é muito pessoal, é você que sabe, é você, aluno, que sabe quais são suas fraquezas, quais são seus pontos fortes. Na teoria, eu consigo mapear, para a gente ver. Tem um mapa de radar que eu utilizo, mostrei para o professor Alisson, que a gente consegue mapear. Então, eu coloco lá, aluno, Flávio. Aí eu coloco, né, no mapa, eu coloco lá tomografia, coloco legislação, informática, redação, literatura. Eu quero avaliar esses itens. Ele está num mapa no formato de um losango.
E aí eu coloco notas, 50, 70, de 0 a 100. E aí ele vai gerando para mim um mapa de forças e fraquezas, né, que esse aluno precisa melhorar. Então, dou uma olhada lá, estou vendo que o Flávio está com nota 20 em redação, e o restante ele está com 80. Então, eu vou chamar o Flávio separadamente e orientar. Flávio, olha, você tem um problema aqui no seu mapa, um problema que pode ser resolvido, é óbvio, mas você precisa saber. Seu ponto fraco nesse momento está sendo redação. Os demais, você está com 80%. Então, vamos canalizar o seu estudo para essa fraqueza? Né? Então, é dessa forma que a gente utiliza a ferramenta. Então, pegou esse arsenal, eu quero ver vocês com esse cinto. Com todos os equipamentos. Não esses, que esses são perigosos, né? Mas esses. Essas são ferramentas de trabalho de vocês daqui para frente. Para poder entender o que se lê, para poder escrever corretamente. Como é que eu faço para escrever bem? Como que eu faço para saber se eu escrevo bem? Uai, precisa escrever. Você escreve redação? Você tem o costume de escrever redação? Por exemplo, vou falar por mim, não significa que vocês têm que fazer o que eu faço. Eu dou exemplos e aí vocês aplicam ou não de acordo com a necessidade de vocês. Por exemplo, como eu falei que eu gosto de escrever, eu tenho um caderno de anotações. Está aqui. Está aqui, um caderno de anotações. Eu tenho poema escrito aqui, poesia. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se dá para ver. De que ano que está aqui? Conseguem dar uma olhada? 2015. Então, eu tenho desde 2015, eu vou registrando tudo aquilo que eu escrevo. Mas isso é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever poesia. Então, eu tenho de 2015, quando eu comecei a escrever com mais frequência, até os dias de hoje, né? 2022, né? Eu tenho coisa para escrever. Ó, 2019, 2020, 2022, e eu tenho rascunhos que estão aqui perdidos em algum lugar, que é quando eu termino de refinar o texto, que eu acho que ficou legal ao meu modo de ver, aí eu passo para o caderninho para guardar de lembrança. Para você aprender a escrever, tem que escrever. Escreva histórias, escreva um diário que seja. Tem uma ferramenta que chama Padlet, né, que a gente vai apresentar na mentoria, técnicas de estudo. É muito importante. Você sabe estudar? Será que você está estudando da maneira correta? Quando você senta e abre, sentei e peguei o livro para estudar, um exemplo. Peguei o livro, abri. Aí eu começo a ler, leio todo o livro, todo o capítulo que eu preciso, fecho. Amanhã já não lembro de mais nada. Isso significa o quê? Que você tem problema de interpretação somente? Não, significa que você, além do problema de interpretação, não tem uma técnica de estudo para reter conhecimento. Eu vejo os meus alunos, façam uma pesquisa sobre tomografia. Se você colocar no Google tomografia computadorizada, vai aparecer uma infinidade de assuntos relacionados à tomografia. Mas é tudo isso que você precisa ler? Ou será que eu só preciso ler quais são as gerações de tomógrafo para essa prova 1 que eu vou ter no primeiro bimestre, no primeiro semestre? Eu preciso ler tudo sobre tomografia? Não, eu preciso saber a compartimentar, a partilhar, né, a dividir o estudo. Eu tenho que ter uma técnica e tenho que saber o que estudar. O que ler, o que estudar, o que vale a pena deixar de lado. Tem livros aqui atrás que eu comprei, eu li metade, não gostei do livro, parei. O livro está ali. Num outro momento que não tiver mais nada para eu ler, eu pego e volto nele. Esses que eu estou apresentando para vocês aqui são livros de trabalho. Porque existem vários métodos de leitura. Você lê poesia, você lê formas teatrais, você lê filosofia, você lê religião, você lê ciências. Cada um é lido de uma forma diferente. Então, eu não consigo escrever uma boa redação, além do problema da leitura, né, do vocabulário, eu quase não costumo escrever.
Quando eu comecei a dar aula na faculdade, lá em 2011, finalzinho de 2010 para 2011, virando o ano, último semestre, o que os alunos faziam? Né? Eu costumo dar aula GLS, giz, lousa e saliva. Eu só uso o Datashow quando realmente é necessário. Quando eu vou falar de alguma imagem, quando eu vou dar aula de tomografia, ou qualquer coisa do gênero. Fora isso, eu uso o giz ou o canetão. Então, o que eu ia fazendo? Eu ia fazendo um fluxograma, um mapa mental daquilo que eu estava falando para os alunos anotarem. E recomendava, pessoal, tome nota, façam um mapa da mesma forma que eu estou fazendo, porque aí vocês já estão estudando. Ou façam da forma que vocês entendam, né? Não precisa seguir a mesma sequência que eu, mas que registre a matéria de hoje. Aí eles esperavam eu encher a lousa com o mapa, o que eles faziam? Iam lá e fotografavam. No dia que você vai para fazer o concurso, pode pegar o celular para ler? Porque quando fica no celular, ele vira só uma foto na sua galeria. Você não volta a ler mais ele. Você vai poder pegar o celular, esfregar na prova e fazer a transferência do texto para a prova? Você pode escrever com o celular? Não, você vai escrever com o quê? Com a boa e velha caneta. Então, eu preciso ter caneta, eu preciso ter lapiseira, eu preciso ter marca-texto e preciso ter vontade. Muita vontade. Além desses livros, como a gente falou em vontade, onde que está o danado? Tem um aqui que é... Ninguém teve aula disso no Brasil, tenho certeza. Porque eu mesmo também não tive. Mas é uma questão extremamente importante. Aqui, ó. A educação da vontade. Imagina, já ouviram falar nisso? Educação da vontade. Eu tenho que educar a minha vontade. Eu estava falando com a minha mãe há pouco que eu tenho o hábito, veja bem, vou ser bem honesto e sincero com vocês, eu tenho o hábito de procrastinar. Muitas vezes acabo deixando para a última hora. Isso é bom? Não, é ruim. Eu tenho que ficar me policiando. E tem um livro que fala só sobre isso. Educação da vontade. Então, olha como eu faço a amarração entre tudo aquilo que a gente está estudando. Então, tudo que a gente está vendo aqui nesses pouquíssimos slides, eles foram pensados para que vocês pudessem compreender o básico e ver o tamanho do abacaxi. Precisa ser descascado. Então, vocês vão ter que encher, né, o cinto do Batman de ferramentas novas para poder ficar assim. Pergunto, qual a maior dificuldade que vocês têm com a leitura? O que acontece? Você lê devagar, você lê rápido, você lê e não consegue gravar. Como que você faz essa leitura? Porque existem formas de ler e fazer o fichamento do livro. Que a gente pode, né, na mentoria, tratar sobre isso. A gente precisa de um tempo maior para fichar um livro. Né, a gente pode, depois conversa com o professor Alisson, desenvolver um projeto que é o dia da leitura. Eu leio para vocês e faço uma leitura comentada. Vocês estão com o livro aí, né, eu vou lendo e vou explicando capítulo a capítulo. Isso ajuda muito, que é um grupo de leitura, um clube da leitura, né, ou algo desse gênero. Ajuda muito. Eu aprendo muito quando eu ouço outra pessoa ler para mim. Eu também tenho a mesma dificuldade que vocês, né? Dependendo da complexidade do que eu estou lendo aqui, né, eu tenho que ler 2, 3 vezes a mesma página. Às vezes não entendo, eu ainda recorro pela internet para ver se eu acho alguém explicando de uma forma diferente para que eu possa entender. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que eu quero que vocês entendam que isso é um processo natural do ser humano. É dessa forma que aprende. A única coisa que a gente não cansa de fazer, que o cérebro não cansa de fazer, é de aprender. Mas eu preciso desenvolver essa vontade, essa garra, porque a língua portuguesa é um abacaxi grandão para descascar. Eu preciso de uma faca bem boa. Preciso que meu cinto esteja cheio de novas ferramentas. Ô, Vinícius, Oi, pode falar. O Alessandro fez um comentário muito legal aqui. Ó. Ele colocou que a dificuldade dele está na concentração. Não consigo gravar literatura, apenas livros técnicos. Se a leitura, tiver mais de 2 páginas para serem lidas sequencialmente, não consigo ler. Na segunda página, já não lembro o que li na primeira. Legal, muito bom. Isso acontece com muita gente. A Vanessa colocou, eu leio, mas minha cabeça fica pensando em tudo ao mesmo tempo. Não consigo me concentrar. Ou seja, a dificuldade da galera está na concentração.
Olha, que é bom ouvir isso de vocês, gente. E eu tenho uma notícia boa. Isso acontece com a maioria das pessoas. Com a maioria. Ele termina, às vezes não precisa nem ter 2 páginas, como o amigo falou aí. Às vezes a pessoa está lendo um parágrafo que é muito longo, chegou no final do parágrafo, ele já esqueceu o que leu no início. Por isso que eu falo que a gente desmembra as palavras, né? Não foi em todos os grupos, né, que a gente falou sobre isso hoje, eu nem lembro se foi no 1, no 2, no 3, mas teve um grupo que eu passei lá o exercício a Maria, Maria comprou uma bolsa, para a gente pegar e destrinchar. Eu tenho a frase completa, eu já entendi o que aconteceu, mas eu tenho classes gramaticais que nomeiam cada palavra que está ali. A Maria, de acordo com a classe gramatical, ela é um substantivo próprio, porque é um nome. Comprou é um verbo indicativo de ação, comprar. Eu compro, tu compras, ele compra, né? É verbo. Uma bolsa, artigo indefinido, umas, uns, umas, uns. E bolsa é substantivo comum, porque eu posso contar uma bolsa, 2 bolsas, é um objeto. Ele tem substância. Por que você acha que chama substantivo? Porque vem de substância. Por exemplo, se eu falar agora para vocês, imaginem uma cadeira. Fecha o olho e imagine uma cadeira. Vai aparecer a cadeira no cérebro de vocês? Vai, como se fosse um fantasma. Mas será que todos nós imaginamos a mesma cadeira? Eu tenho certeza que nós imaginamos assim: quatro pernas, um assento e um encosto. Porque isso é generalista da cadeira. Mas a cadeira, será que todo mundo pensou numa cadeira de plástico, de metal, de madeira, com encosto reclinado? Isso chama fantasma de memória, fantasma do registro. Então eu fecho o olho, eu consigo imaginar o objeto, porque eu já conheço, porque eu já vi um pessoalmente, mas nós não necessariamente estamos pensando na mesma cadeira. Então a gente precisa construir a educação do imaginário. A sua imaginação, a sua mente, ela precisa trabalhar de forma que você consiga registrar e contemplar o maior número de informações durante uma leitura, durante uma prova. E existem técnicas para a gente poder fazer isso. Né? Então, o que os meninos mencionaram aí, existe uma técnica para isso. Por exemplo, nesse livro amarelinho que está aqui, eu não ia nem falar sobre isso, mas como vocês tocaram nesse ponto, eu acho muito importante. No primeiro capítulo dele, ó como que chama o capítulo. Lê devagar. Ele fala nesse livrinho aqui da dificuldade da leitura, exatamente essa que vocês mencionaram aí, os 2 colegas. O problema de concentração. Olha, por exemplo, eu estava hoje à tarde aqui preparando a aula, revisando, e estava escutando música, escutando rock. E minha mãe estava no quintal que é de frente da minha janela aqui, estendendo roupa. Né, eu acho que ela pensa, né, ela olha, como que consegue estudar, né, escutando música juntos? É a forma que eu encontrei para me concentrar. A música me faz ficar concentrado naquilo que eu estou fazendo. É o ideal para todo mundo? Não, tem gente que se tiver um barulho de bateção de prego do lado, ele já perde a concentração. Você vai precisar buscar qual é a forma que você consegue se concentrar. Eu coloco música e eu consigo, vou fazendo, vou lendo. Agora, para fazer leitura de livro mesmo, né, o que eu falei agora foi para montar aula. Para fazer leitura de livro, aí eu preciso de silêncio, eu preciso de uma mesa e um lápis para poder fazer a leitura passando, né, o lápis nas frases, para você acompanhar. Quando é muito comprida o parágrafo, você começou a ler ali no final. Começou a ler a primeira linha. Quando chega no final, você se perde, você não sabe, qual linha será que é agora mesmo? Era essa? Você fica perdido. Então, para tudo existe técnica. Técnica de estudo existem várias. Então, por que existem várias? Porque, para mim, por exemplo, o mapa mental funciona muito bem. Né? Mas para o Alisson pode ser que não funcione. Para o Flávio, para o Tafarel, para a Adna, né? Que é o pessoal que eu conheço, que eu vi o nome
lá dentro dos grupos. Então, pode ser que para eles não faça tanto sentido quanto para mim, mas a leitura é algo que é para ser feito devagar, com calma. Vocês já viram no Instagram, em rede social, leitura dinâmica? Aprenda a ler 5 livros em tantos dias. Mas quem é que diz que a gente precisa ter pressa para ler o livro? A leitura não é dessa forma. A leitura é para ser devagar. E aí ele vai lá no primeiro capítulo, que é ler devagar. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia. Para aprender a ler, é preciso, primeiramente, ler muito, muito devagar, e em seguida, é preciso ler muito, muito devagar, e sempre, até o último livro que terá a honra de ser lido por você, é preciso ler muito devagar. Isso já quebra todos os paradigmas da forma que nos ensinaram na escola. Quem lê rápido é aquele que lê melhor, que quem decora tudo é melhor. Olha quantos paradigmas a gente está quebrando aqui hoje, falando sobre leitura. Não sou eu que estou dizendo, é o Emile Faguet, é um cara que trabalha com leitura. Um livrinho de R$ 30. É preciso ler devagar. E aí você entra na internet, eu fico revoltado quando eu vejo no Instagram. Leia tantos livros em tantas horas, tantas páginas. Mas quem diz que a leitura é uma competição? Né? Você está lendo para qual motivo? Então, eu não preciso ler rápido, né? Fazer uma leitura dinâmica, veloz, da forma que eles nos apresentam. Eu preciso saber que tem 4 níveis de leitura e para cada nível é uma profundidade. Isso é importante você saber. Que você precisa ler devagar, que eu tenho 4 níveis de leitura, que eu tenho gêneros literários, né? Eu tenho livro para entretenimento, eu tenho livro para diversão, eu tenho livro para se informar, eu tenho livro para aprender, eu tenho características de literaturas diferentes. Essa semana minha mãe viu esses livros aqui em cima da minha cama, e ela falou assim, o que esses livros? Eu não entendo o que é esses livros. Eu falei, esses daqui são livros de trabalho. Então, eu tenho aqui livros de trabalho e tenho livros, né, de literatura. Por exemplo, eu, professor Vinícius, gosto muito da literatura russa, né, do Dostoiévski, do Tolstói, né, que são autores que eu gosto muito de ler. Mas também já li literatura brasileira, Machado de Assis é importante, Dom Casmurro é um clássico, que tem o Bentinho e a Capitu, né? Quem não leu Dom Casmurro na escola, pelo amor de Deus, precisa levar um croque na testa, porque eu já vi várias perguntas sobre, né, sobre Dom Casmurro em vestibulares, em concursos. Então, daqui para frente, se preocupe. Imagine aquela espinha, né, aquele prego que entra no seu calcanhar quando você está passando no meio de um entulho e alguém larga uma tábua com prego para cima. Não fica latejando? Eu quero que fique latejando na mente de vocês isso. Preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler. E não esquece que eu preciso ler, mas preciso ler devagar. Sempre ler muito, devagar. E até o último livro que tenha o prazer de ser lido por você, leia devagar. Porque senão a gente não consegue entender. Aí acontece esse problema da concentração. Além da concentração, que é difícil de você conseguir, né, você não tem um método, não tem uma técnica. Então, você tem dificuldade, na segunda página eu já esqueci, já tive problema. Então, velho, não lê 2. Lê um parágrafo primeiro. O que eu faço? Eu tenho um caderno de anotação aqui, tá do lado aqui. Né, eu tenho anotações aqui de diversas coisas. Quando eu vou fazer uma leitura, eu pego um outro livro, um outro caderno, uma folha em branco, papel sulfite, o que seja, para eu fichar. Então, eu leio o primeiro parágrafo, a primeira página, né, e vou fazer o quê? Eu vou reescrever como se eu estivesse explicando para uma pessoa. Ou para você mesmo. O que eu entendi, faço uma pergunta para você. O que eu entendi dessa página? E escreve. Não conseguiu escrever? Não entendeu nada. Volta lá e lê de novo. O que você entendeu dessa página? Consegui escrever 2 linhas. Opa, já tivemos um progresso. Mas eu não posso mentir para vocês, eu não posso criar um conto de fadas de que é fácil. Não é. Depende muito mais de vocês do que nós, professores. A gente orienta, mostra o caminho.
Lembra da Alice no País das Maravilhas, a hora que ela dá de encontro com o gato lá naquela encruzilhada, né, que ela pergunta, por qual caminho eu vou, né? O gato pergunta, mas para onde você quer ir? Ela responde, eu não sei. Daí o gato fala, ué, se você não sabe, qualquer caminho serve. Olha só que impacto dessa fala. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, começa a registrar. Leu, leia menos. Ah, li uma página, não estou conseguindo. Lê um parágrafo. Lê 2 parágrafos e tenta resumir. Faz um mapa mental, faz uma anotação. Ficha o livro. Eu costumo fichar por capítulo, porque eu já tenho um nível diferente de leitura. Não que eu leia melhor do que vocês. O nível que está mais avançado. A quantidade de livros lidos é maior. Eu acostumei a ler bastante. A ler todo dia, né, páginas pequenas que sejam. Eu estou com um livro aberto, não sei se dá para vocês verem aí, está atrás de mim aqui, ó. Olha o tamanho dele, ele tem mais de 1000 páginas. Eu deixo marcado aqui, ó, eu li um pedaço e deixo aqui. Não estou com pressa. Aí paro para ler os livros de aula, depois volto lá e dou uma olhada, e assim vai funcionando o sistema, vai rodando a engrenagem. Na mentoria, a gente vai aprender várias técnicas de estudo, e existem várias. Existem o mapa mental, existe podcast, existe o Think Link. O Alisson, depois se puder compartilhar com eles aquela figura do arco cirúrgico, só para eles terem uma noção de como vai ser a mentoria, né, da ferramenta. É uma ferramenta fantástica que você estuda com uma foto apenas, né? Então, as técnicas de estudo, elas ajudam nessa questão que vocês mencionaram, né, de esquecer o capítulo, de terminar de ler, parece que não registrou nada na cabeça, né? Existem formas, métodos, existem didáticas diferentes para cada tipo de leitura. E você precisa se posicionar de forma diferente. Você precisa ter um cantinho para você estudar. A minha mesa aqui, que eu estou falando com vocês, ela não mede mais do que um por um. 1 metro por 1 quadrado, uma mesa quadrada. Tá o meu computador, ele está embaixo, tem uns livros embaixo para ele dar altura para ficar mais fácil para falar com vocês. Ele tem um abajur que está aqui, que quando, né, eu vou ler à noite, um pouco antes de dormir, eu uso o abajur. Ele tem aqui, perdão, as minhas canetas, para poder marcar. Algo importante que vocês precisam comprar, é bom pra caramba para estudar, gente. Isso aqui é uma técnica de estudo. Pode ver, todos os meus livros têm esse tipo de post-it aqui, esse marcador, né? Por quê? Porque eu quero saber, né, coisas importantes que foram marcadas ali. Então, olha aqui, né? Ele tem algumas marcações, vocês estão enxergando aí, né? Aí, eu posso esquecer, às vezes, puxa, por que eu marquei mesmo? Mas a hora que eu vou lá e vejo o que está marcado e leio, eu já relembro. Livro é para usar, não é para enfeitar a estante, para ficar bonito. Né? Os meus livros são bem conservados, mas eles são usados. Está tudo cheio de marcação. Então, essa ferramentinha ela é muito boa para você trabalhar, para você destacar pontos importantes. Até aqui, tranquilo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem mais alguma questão aí rolando no chat? Porque eu não vejo o chat. Bora lá, Vinícius. Ó, pessoal, os comentários estão tranquilos, tá? A Luciana falou que concorda super, que ela tem livro que já leu mais de 2 vezes e ainda pega algo diferente. O Silvio Rogério fez uma pergunta muito pertinente, que eu acho que várias pessoas também têm essa dúvida. Como você lida com a procrastinação? A Luciana perguntou se as perguntas são feitas pelo chat. Lu, pode fazer pelo chat, ou pode fazer também, pode abrir o microfone e participar da aula, tá? Não tem problema. Pode sim. Sem problema nenhum. E a Cris Portilho perguntou o seguinte, esses post-it... Ixi, apagou aqui, peraí, rapidinho. Entrou uma mensagem na frente aqui. Esses post-it tem alguma definição com as cores? A Luciana levantou a mão, pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta, tá, Luciana? Fica à vontade. Olha, uma ótima pergunta. Ela não tem nada que seja... Se você compra isso aqui na papelaria, ele é só um post-it, um colantinho. Ele não vem especificando nada. Mas eu, né, fiz uma legenda para cada cor. Por exemplo, o verde, quando está no verde, eu já terminei aquele capítulo
e não pretendo retornar nele. No azul, o azul eu terminei o capítulo, mas tem coisas lá que eu ainda não entendi, eu preciso revisar. Então, eu fiz uma legenda própria, né? Você pode fazer uma legenda por cor. Ah, tudo que tiver com verde limão é porque eu já li e já entendi, tá? É só um exemplo, mas ela não tem nenhuma característica específica, não. Eu que acabei colocando de acordo com as minhas anotações aqui. Qual que era a outra mesma pergunta? Como você lida com a Ah, procrastinação? verdade. Olha, a procrastinação, ela existe em você desde que você passa a se conhecer por gente. Começa lá na escolinha. Primeiro você quer ir, né? As crianças começam a ir para a escola, eu vejo os meus sobrinhos, minha sobrinha, que vai para a escola numa alegria só, larga a mãe para trás, puxa a maletinha e entra. Depois, quando adolescente, não quer entrar mais, né? Tem trabalho para fazer, fica deixando para o último momento. O que eu faço? O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. É o primeiro ponto que a gente precisa pontuar. E precisa ser honesto. Para você falar de procrastinação, você precisa ser honesto. Eu, professor Vinícius, tenho esse péssimo hábito de procrastinar, mas eu controlo, né? Devido à importância daquilo que eu vou fazer, eu até aprendi até quanto eu posso procrastinar. Tem coisa que eu procrastino até 10 minutos antes de começar a fazer, porque já é algo que eu tenho muita confiança, já é algo que eu já fiz, é algo que não vai precisar de material, vai precisar só de uma fala minha de 5 minutos. Agora, uma aula de hoje, né? Eu não procrastinei, porque era algo importante. Então, eu separei os materiais durante a semana e só fui colocando no slide. Mas eu já, né, pensei diferente, era um outro tipo de trabalho. Por exemplo, a mentoria. A mentoria, eu já comecei a rascunhar um roteiro dos 4 dias de mentoria, porque aí é um estudo mais complexo. Aí a gente vai mergulhar, a gente vai se aprofundar dentro de uma gramática, dentro da literatura, o que é legal ler, o que é importante ler, né? O que é importante de técnica de estudo. Ó, existe essa, existe um monte. E hoje a gente tem aplicativo para tudo. Né? Quem gosta de. Eu gosto muito do papel, gente, eu sou muito sincero em falar para vocês. Eu gosto do livro de papel, eu gosto de caneta, lápis, lapiseira, porque eu treino a minha escrita. Não é nada, né, pessoal, mas a letra das pessoas, elas são horríveis. A minha letra é difícil de entender, mas quando você bate o olho em algumas letras, você não consegue entender se a pessoa não sabe, parece que está escrito certo, mas você não sabe se ela também escreveu certo, porque a letra não ajuda, né? Você fica sem ação, você não consegue corrigir. Então, eu preciso escrever, não posso ficar tirando foto das coisas, procurando sempre o caminho mais fácil. O estudo não é o caminho mais fácil, não é a rota mais fácil. No final do livrinho preto, você tem lá 10 conselhos do Santo Tomás de Aquino para a vida intelectual. Lembra que eu falei que começa de trás para frente? Eu vou lá achar para vocês. Veja só, olha quantas marcações eu fiz aqui. Né? Por que começa a ler de trás para frente? Porque ele tem aqui, ó, são 16 conselhos do São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. O que ele fala aqui? O que é o tesouro da ciência? É a sabedoria, é o aprendizado, é a retenção daquilo que você ouviu, daquilo que você escreveu, daquilo que você assistiu. Né? Eu conheço, eu tenho amigos que entram no cinema, a gente foi assistir o Maverick, né? Top Gun, acabamos de sair, o cara não lembrava do filme, em detalhes, assim, que estava todo mundo comentando, ué, eu não vi essa hora esse detalhe. Onde que estava a cabeça do cidadão? Acabou de assistir, não faz 5 minutos, já esqueceu. Então, aqui ele tem 16 conselhos. O primeiro, eu acho um dos mais interessantes. Vou ler junto com vocês. Conselho 1. Escolhas entrar no mar pelos regatos. O que é regatos? É pela beirada, pela beira. Não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém a chegar ao mais difícil. Este é, portanto, o meu conselho e uma instrução para ti.
São conselhos de São Tomás de Aquino, né? Um religioso filósofo. Entra pela parte mais fácil, para depois avançar para a mais difícil. Não vê o rio e pula de ponta sem saber a profundidade dele. Entra pelas beiradas, vai pelo mais fácil, para você atingir o mais difícil. É uma dica que está aqui. 2. Conselho 2. Quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Seja lento, seja vagaroso, seja observador. Né? Existe um ditado bem antigo que fala, né, o ouvido é prata, a boca é prata, o ouvido é ouro. Então, ou seja, a gente ouve mais e fala um pouco menos. Isso de uma forma geral, em todos os lugares. Quando você é muito falante, você acaba se enrolando muitas vezes. Se você não tem ali um bom poder de oratória, né, uma concatenação de ideias que faça com que você, né, consiga ali reter um público. Então, é muito importante, tá? Esse livro começa de trás para frente. Nosso cinto, então, precisa ficar dessa maneira. Vocês é que vão ver o que está faltando aí. O que falta para vocês? Né? Olha no seu cinto, primeiro, e identifica o que você já tem. Você consegue identificar o que você já tem? Não precisa responder para mim. Pensa aí. Você consegue identificar o que você já tem? Eu consigo. Dá uma olhada aí na sua cintura e vê o seu cinto. O que você tem aí? Né? Mesmo que seja imaginário. Licença, gente, desculpa. Mesmo que seja imaginário. Eu olho e imagino aquele cinto e as minhas ferramentas. O que falta para mim? Está faltando eu pegar firme na redação? Está faltando eu pegar firme na leitura? Está faltando pegar firme na escrita? Escreve, gente, escreve. Tenta elaborar texto. No final do dia, escreva num diário o que foi, como foi seu dia, porque esse é um texto dissertativo. Na prova, pode cair no concurso. Escreva, eles dão o tema e pedem o tipo de texto, porque eu tenho tipos de texto. Eu tenho o dissertativo, o argumentativo, o descritivo. São textos de maneiras diferentes que devem ser escritos. Às vezes o cara escreve aquele baita texto, com as regras gramaticais ok, com a estrutura e apresentação perfeita, começo, início, meio, fim, e zero a redação. Por quê? Porque o texto não é dissertativo. Ele escreveu um texto descritivo. Olha só. Falta essa ferramenta para vocês? Identifica aí. Tipos de texto, quando tem redação para escrever. Fato. Quando a pergunta envolve literatura, gente, é muito difícil você acertar a questão se você não conhece a obra. Por exemplo, se ele vai perguntar sobre Capitu e Bentinho, eu preciso ter lido a obra Dom Casmurro para entender o que ele vai perguntar, porque às vezes é coisa que está em determinado capítulo, é algo bem específico. Por exemplo, eu vi uma pergunta uma vez no Enem, né? O meu filho faz o Enem, eu sempre depois vou lá dar uma olhada para ver como que tá as questões de língua portuguesa e de forma geral, né, as outras questões também. Mas estava lá, perguntando, né, perguntando não, estava pedindo para dissertar sobre as características físicas da Capitu em relação ao que o autor descreveu. Cara, para eu responder isso, não tem interpretação. Eu preciso ter lido o livro. Ele fala o contorno dos seus olhos, o cabelo, a boca. Ele descreve, através de palavras, a beleza da Capitu, de acordo com o que ele está vendo. Para eu responder isso aí, se eu não li a obra, pronto. Menos uma questão. Estão entendendo a importância? Sim, desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Claro, faça várias. Então, você tocou no assunto que era o objeto da minha pergunta. Uhum. Eu leio bastante, eu escrevo bastante, mas eu não tive uma redação tão boa na época do antigo segundo grau, né? E assim, isso me deixa muito frustrada, porque eu particularmente acho que eu escrevo muito bem, e nesse tipo de redação que você falou, que é dissertação, né? A gente tem que colocar argumentos, não argumentos, mas alguma coisa sociocultural, não é isso?
Não, veja, argumento já é algo que faz parte de outra estrutura textual, que é o texto argumentativo. Então, nem sempre o dissertativo você tem que argumentar. O dissertativo, geralmente, você conta uma história sobre algo. Você disserta sobre um assunto. Por exemplo, vamos imaginar que o tema fosse um assunto geopolítico. Qual é a sua opinião? Fosse uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre a guerra da Ucrânia? Aí eu preciso conhecer aquele assunto para responder aquela pergunta. Essa resposta ela é uma resposta dissertativa. Então, a argumentação é diferente de dissertação. A argumentação ele coloca 2 pontos, ponto A e ponto B. O pessoal que toma vacina, o pessoal que não toma vacina. Qual é a sua opinião sobre isso? Né? Ali é um texto argumentativo. Vou ter que saber o porquê as pessoas tomam, o porquê não tomam, e por que aqueles que tomaram quiseram tomar e aqueles que não tomaram, não tomaram mesmo. Percebe a diferença? Então, você deve escrever muito bem, como você está falando, né? Mas falta ver o tipo de texto. Se ele é dissertativo, argumentativo, se ele é descritivo, porque isso faz toda a diferença. Porque às vezes você faz aquele puta texto elaborado, você usa bem a gramática, você usa bem a acentuação, a pontuação, mas o tipo textual não é o que está sendo pedido muitas vezes. Não estou dizendo que é esse o seu caso, mas pelo que você está me perguntando, chega perto Não, disso. sim. Não sei o que você está falando, é porque eu não lembro o nome disso exatamente, mas assim, quando eu estava estudando redação para fazer textos desse tipo, que eu teria que ter algum tipo de frase sociocultural para embasar o que eu estava falando, né? A minha dúvida é, porque assim, sei lá, a redação ela pode ter motivos diferentes, assim, sei lá, falar sobre a área da saúde, falar sobre o tráfico de drogas, sobre qualquer tipo de assunto. E eu fico pensando, cara, como é que eu vou ter uma frase assim, uma frase genérica, assim, porque eu realmente não tive isso na escola direito, entendeu? E aí, isso, não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas Tô exatamente sim, isso, é entendendo. isso que me ferra nas drogas das redações, porque eu não tenho, sendo bem honesta. Olha, eu não entendi perfeitamente o que você falou. Eu não sei em qual grupo que eu mandei hoje, ou se foi no grupo de vocês, num outro grupo que eu estava discutindo sobre educação hoje. Não, foi numa live que eu vi ontem. A gente teve muito problema na educação de base. Né? Lá atrás, quando a gente começou a estudar, a gente não teve aula de redação. Eu passei, assim, perto de aula de literatura e de redação, perto, porque já na escola pública que eu estudava já não tinha mais isso. Então, no seu caso, que você tem uma boa oratória, eu consegui entender perfeitamente o que você explicou para mim, o seu caso é o treinamento da estrutura de texto. Porque como a gente fala assim, o texto tem que ter começo, meio e fim. Mas o que é esse começo, o que é esse meio e o que é esse fim? Qual é a amarração que eu tenho que fazer do início do texto para o meio do texto, para o final do texto? É a mesma coisa com um artigo científico. Você não tem lá a introdução, os métodos utilizados, depois o resumo, depois o texto, depois lá embaixo a conclusão e depois as referências. Isso é uma estrutura de texto. Eu entendendo essa estrutura para aquilo que eu vou escrever, facilita bastante. Agora, quando falta palavras, ou seja, é uma pergunta que é um contexto social que já foi, ou que é da atualidade, aí é uma questão de cultura. Cultura no sentido de você ter bagagem, né, desde que você se conhece por gente até hoje, de tudo que está acontecendo no mundo de forma generalista. Vou tentar explicar de uma forma diferente. Exemplo, eu costumo dizer que nós estamos vivendo no inconsciente coletivo. Está todo mundo, de uma forma, vagando no mundo. E tem até uma pesquisa que foi feita no Brasil, o Brasil ficou em último lugar na percepção de realidade da sua própria vida, da sua própria comunidade, do seu próprio país. A gente ficou em último lugar na percepção da realidade. Olha só que tristeza, já não basta os últimos lugares na educação, agora a gente tem mais essa medalha, de último lugar na percepção da realidade. O que isso significa? Né? Nós estamos na radiologia, por exemplo, falando e com medo da inteligência artificial, sempre uso esse exemplo. Nós estamos em 2020, tralalá.
Nós estamos tratando o assunto de inteligência artificial como se fosse novidade, e não é. Desde 1950, o Alan Turing, ele já fazia o teste de Turing, ele já tinha publicado numa revista americana que chamava Mind, sobre o teste de Turing. É graças a ele que você consegue ver um MIP na tomografia, é graças a ele que você consegue ver um volume rendering, é graças a ele que você consegue mexer no brilho, no contraste, porque ele determinou todos esses algoritmos matemáticos para que a gente pudesse trabalhar. Então, poxa, onde que a gente estava que a gente não viu essa evolução? Só agora que você está com medo da inteligência artificial, sendo que em 1950, né, creio que a maioria que está aqui nasceu bem depois disso, né? Como que a gente não está prestando atenção no que está acontecendo no mundo? Então, desse tipo de cultura que eu falo, generalista. Um outro exemplo, eu sempre cito, vamos imaginar que nós estivéssemos aí na casa do Alisson fazendo um churrasco, comemorando que vocês passaram em primeiro lugar no concurso. Aí, de repente, passa um carro voando. Qual vai ser a reação? Geralmente, né, vai ser um susto, alguns vão filmar, outros vão fazer selfie, outros vão fotografar, vão jogar na rede, vão ficar espantados. Ué, mas por que você vai ficar espantado se vê um carro voando? Sendo que em 1962, eu não era nascido ainda, sou da década de 80, em 1962, já tinha aquele desenho dos Jetsons. Lembra? Carrinho voador, tinha aquela cúpula de vidro que ele soltava a criança lá do carro na escola, ela já tinha televisão de tela plana, ela já fazia ginástica por videoaula, já tinha empregada robô, já tinha smartwatch, já tinha toda essa tecnologia que a gente está deslumbrado hoje. Lá na década de 60, de 50 já tinha isso. Né? Então, falta muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, estou exemplificando de uma forma geral, falta uma leitura de mundo, não só uma leitura de livros, uma leitura de mundo, para você ter mais bagagem. Porque eu percebo, ó, você se comunica muito bem, né? Então, eu creio que você tenha vocabulário para escrever um bom texto, mas agora a gente precisa encaixar, né, em qual modalidade de texto que você está travando. Se é nessa que precisa de conhecimentos generalistas, conhecimentos gerais, ou se é em alguma específica. Né? Isso na mentoria dá para a gente desenvolver. Mas eu entendi perfeitamente, e é natural, viu? Não é um problema que é só seu. Tem muita gente que tem esse mesmo problema. Não sei se eu consegui explicar direitinho. Você conseguiu entender? Ah, super. Eu estava escrevendo uma mensagem agora te agradecendo. Muito obrigada. Imagina. Tem mais aí, Alisson? Não? Bom, vamos lá. Posso fazer uma última pergunta? Claro, pode fazer, fica à vontade. Uma última. Em textos na prova de português, né, num concurso, seja Enem ou concurso público, sobre o que você falou, né, para a gente não ler nada rápido e tudo mais. Eu tenho um costume, bem honestamente falando, para não perder tempo de prova, de primeiro ler a questão e depois ir no texto, catar o parágrafo e ler para otimizar o tempo. Mas, assim, você tem alguma dica para leitura de texto, assim, num concurso, tipo Enem ou concurso público? O que você indica? Sim. A primeira é, não faça mais isso. Tá bom? A primeira é, não faça mais isso. E a segunda é, leia primeiro o enunciado. Eu costumava até tampar as questões. Sabe quando você fica lendo a questão e já batendo o olho nas alternativas? Sabe quando você fica assim? Eu já fiz prova assim também. Eu estou lendo a questão, mas eu estou batendo o olho na alternativa para ver se eu consigo encaixar. Eu não quero que vocês encaixem. Eu quero que vocês tenham consciência para escolher. Eu sei o que você está falando porque já aconteceu comigo. É natural. Você precisa mudar a forma de se comportar na hora de responder. Lê a questão com calma, tampa as alternativas, sabe? Coloca alguma coisa em cima ali e lê a questão. Entende a questão, se for preciso, separa ela, se for uma questão, geralmente questões de Enem, de concurso, são questões longas, né, são textos longos, separa o texto, por isso que é importante a gente ler e fichar livro, para a gente atender, para a gente aprender o que é importante tirar dali. O que é importante eu escrever do lado? Você não precisa rabiscar todo o seu livro, você pega uma folha, separa fichamento do capítulo 1, escreve essa folha e põe dentro do livro, põe ali uma marcação, para você, quando for consultar, você lembrar. Então, não faz mais isso, não lê as respostas.
lê a questão primeiro, sem olhar as respostas, e aí depois você vem analisando questão por questão. Lê a questão, daí vem na A. Lê a A e volta lá na questão. Será que encaixou? Não fica tentando ver o que tem em uma, o que tem na outra, se é pegadinha. Geralmente não é pegadinha, geralmente é conhecimento mesmo. Antigamente tinha muita pegadinha em concurso. Agora, para português, é conhecimento mesmo, é importante se saber. Vai ser cobrado classes gramaticais, acentuação, literatura e redação, fato. Então, a dica que eu dou para você é não começar pelas respostas, e sim pela leitura da questão integral, para depois você vir analisando resposta por resposta, para poder fazer a sua escolha, não o seu chute. Beleza? Tá ok, obrigada. Imagina. Bom, de acordo com o padre Sertilanges, o que acontece? Olha só, ele escreveu esse livro exatamente para nos ajudar, né, com conselhos de como ter uma vida intelectual. Vida intelectual, gente, é diferente da vida só de concurseiro. Vida intelectual é uma questão de estudo diário. Quanto tempo você tem para estudar? Não adianta você falar que você não tem tempo, porque a gente arruma tempo para aquilo que a gente considera importante. Fato. Professor, eu só tenho 30 minutos na hora do almoço para estudar. Aí eu prefiro almoçar do que estudar. Então você faz assim, almoça em 15 minutos, estuda 15. Estuda 15 minutos. Estuda 30 minutos por dia. Estuda a quantidade de tempo que você tiver por dia, mas faça disso um hábito diário. Tá? Isso tem que ter constância. Estudar não é só em véspera de prova, estudar, eu costumo dizer para os alunos, vai estudar em véspera de prova, nem estude. Vai tomar uma cerveja, vai bater um papo, vai conversar com os amigos, que é muito melhor, porque você não vai aprender nada na véspera. Então, a gente consegue aprender e resgatar, depois, para pôr na prova, aquilo que a gente vem estudando diariamente, mesmo que seja um pouquinho. Mesmo que sejam pequenos fragmentos. Mas é importante que você esteja estudando todo dia. Então, olha que interessante. Nesse livro preto, ele descarta aqui, ele discorre aqui para nós, 4 modalidades de leitura. Olha lá. Leitura para formação, é um tipo de leitura. Leitura para informação, é outro tipo de leitura. Né? E leitura para inspiração, é outro tipo de leitura. E entretenimento, que é para diversão. Esse padre, esse autor, ele divide em 4 as modalidades de leitura. Para você se formar, para você se informar, para você ter inspiração, para você usar como entretenimento, para diversão. Ele mesmo traz um outro ponto, referindo agora sobre a leitura. Para ser um pouco mais preciso, eu distingo 4 espécies de leitura. Então, lê-se para ter uma formação e ser alguém. Quando que a gente faz essa leitura para ter uma formação e ser alguém? Na escola ou então na universidade. Exatamente, quando a gente está no curso técnico, quando a gente está na universidade, quando a gente está na escola. Então, é esse tipo de leitura que a gente está fazendo, leitura de formação para ser alguém. Aí tem lê-se em vista de uma tarefa. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho algo para ser respondido, eu tenho uma atividade para ser feita, e eu vou ler em vista da tarefa, ou seja, eu tenho uma obrigatoriedade a cumprir, então essa leitura ela é específica, ela é uma leitura técnica que eu vou usar para fazer a tarefa que o professor passou. Tem a leitura, né, como se fosse treinamento para o trabalho, a nossa dá para encaixar aqui também, eu vou riscando tudo. Treinamento para o trabalho, então a gente está treinando, as nossas leituras elas são técnicas nesse momento. Quem está na fase dos concursos, assim, um em cima do outro, dificilmente ele está lendo livro de entretenimento. Ele não está lendo livro de entretenimento. Ele está lendo livro de treinamento para o trabalho. E também não vai estar lendo por distração. Pelo contrário. Quando você lê para estudar, quando você lê para fazer uma tarefa, é uma leitura técnica. Tem colega meu que fala assim, puxa, eu deito para ler, durmo. Uai, quem falou que é para deitar para ler? Né? É uma das coisas que tem no livro do Padre Sertilanges. Você precisa estar numa cadeira, numa mesa, bem posicionado, para você poder se concentrar.
Eu também queria ler deitado, mas começo a ler deitado, a primeira página eu já dormi. O livro no peito, esqueci o que era para ler. Né? E tem aqui o finalzinho. Há leituras fundamentais, leituras ocasionais, leitura de treinamento ou edificante e leituras relaxantes. Então, ele classifica de várias maneiras. Mas, resumindo, é para formação, informação, inspiração e entretenimento. Né? Isso a gente encontra naquele livro preto do Sertilanges e no Como Ler Livros. Tá? É de lá que eu tirei isso. Por exemplo, nós temos aqui, bem rapidamente, estou terminando já para não segurar muito vocês, um quadro descrito por Mortimer Adler. Olha só, aquilo que eu falei para vocês da questão da profundidade. Ó, elementar é o primeiro nível, averiguativo, o segundo nível, analítico, terceiro, e o sintópico é o último. Então, eu tenho esses 4 níveis. E eu tenho os gêneros textuais. Poesia, teatro, prosa, história, ciência ou filosofia. E aí, cada um deles, eu preciso de uma profundidade diferente. Mas, mesmo assim, ele destaca aqui embaixo. As áreas marcadas representam a leitura típica de cada gênero. Então, uma poesia é uma leitura ali elementar, é uma leitura tranquila, né? Nesse quadro. Apesar de cada gênero poder, em tese, passar por todas as 4 etapas. Eu posso pegar um livro de poesia, de teatro, de qualquer uma desses gêneros e passar no elementar, no averiguativo, no analítico e no sintópico. Tá? Ele traz essa tabela para facilitar a compreensão. Essa tabela tem lá no livro também. Aí eu tenho a leitura ativa, bem rapidamente. Dado que toda leitura consiste numa atividade, veja bem, então toda leitura tem que ser ativa. Ou seja, a leitura totalmente passiva é algo impossível. Você deitar e pegar o livro ali, você não vai aprender por osmose, por fotossíntese, você vai ter que abrir o livro e ter um contato direto com ele. Afinal, não conseguimos ler com os olhos paralisados e com a mente adormecida. Você tem que estar atento para poder fazer leitura. Ler com sono não dá certo, ler deitado não dá certo, ler almoçando não dá certo, almoça primeiro, lê depois. Aí, por sequência, compararmos a leitura ativa com a leitura passiva. Nosso objetivo será mostrar que a leitura pode ser mais ou menos ativa e, ademais, que quanto mais ativa, melhor. Quanto maior a extensão e o esforço na leitura, tanto melhor será para o leitor. Veja bem, esforço na leitura. Quanto mais o leitor exigir de si próprio e do texto que estiver lendo, tanto melhor ele será. Olha, não tem outra alternativa, gente, a não ser colocar a bunda na cadeira e estudar. E ler. Constantemente. Faça constantemente a leitura. Os objetivos da leitura. Eu tenho leitura para se informar e leitura para entender. Nós já falamos um pouquinho lá atrás, né? Então, vamos lá. Ora, você tem uma mente. Ora, suponhamos que você também tem um livro e que deseje lê-lo. O livro consiste em palavras escritas por alguém cujo objetivo é comunicar algo a você. O seu sucesso na leitura será diretamente proporcional àquilo, ao acraseado, 2 As juntos, né? Proporcional àquilo que apreendeu, não é aprendeu. Veja bem como a gente precisa ler com calma. Que apreendeu do que o autor quis lhe transmitir. É uma conversa. O livro é um professor que não fala. Você está ali, então eu tenho a minha mente, eu tenho o livro e quero ler. Esse livro consiste em palavras que foram escritas por alguém com a intenção de comunicar algo para mim. E o meu sucesso nessa leitura vai ser proporcional ao quanto eu consegui apreender, o quanto eu consegui entender, o quanto eu consegui interpretar, o quanto eu consegui classificar, o quanto eu consegui dividir em relação ao que o autor quis me transmitir. Que é o esquema que vocês falaram das 2 páginas que lê e já não lembra mais. É bom fazer um fichamento. Para quem tem essa dificuldade, você vai fichando tanto livro que uma hora você vai nem precisar fichar mais. Você consegue fazer. Então, eu tenho essas 2 leituras que eles também classificam. Ó, o primeiro sentido, ler para se informar, é o mais comum.
É o que ocorre quando a gente lê jornal, revista, ou qualquer coisa que seja imediatamente inteligível, de acordo com a nossa capacidade e talento. Essas leituras, olha só que importante isso. Essas leituras, elas aumentam o nosso estoque de informação. Não significa que você ficou mais inteligente. Não significa que você sabe mais. Você aumentou o estoque de informação, o volume de dados, mas eles não foram analisados. Esses dados não foram transformados em conhecimentos. Você aumentou, você leu para se informar, aumentou o estoque de informação. Mas são incapazes de aumentar nosso entendimento. Olha a diferença. Estão pegando essa sacada? Eu aumento o meu estoque de informação, mas eu não aumento o nosso entendimento. É outra coisa. Informação é uma coisa, entendimento, conhecimento é outra. Já que o mesmo permanece inalterado. Caso contrário, teríamos sentido certa inquietação, certa perplexidade, pelo contato com algo que está acima da nossa capacidade de compreensão. Contanto que tenhamos sido honestos e atentos. Então, eu tenho que dar de frente com o livro, né, e ao final, eu entender se eu li só para me informar, se eu guardei, se eu retive, se eu fiz retenção de informação, ou se aumentou meu entendimento, para eu passar de um andar inferior para um andar superior. A leitura é essa, a intenção de você ler não é isso. A intenção de você estudar para o concurso não é sair daquele nível A para ir para o nível B, para ir para o nível C, é sempre um nível acima, tá? E a leitura para entender. Quando dizemos aprender, referimos-nos ao processo de entender mais, que eu acabei de falar, e não ao processo de lembrar mais coisas, tá? É para aumentar o grau que você está. Eu já tenho determinada quantidade de conhecimento, eu adquiri mais um estoque de informações, mas eu entendi, eu transformei ele em conhecimento para poder aplicar. Então, leitura para se informar é uma coisa, leitura para entender é outra. Sabe quando você lê rapidinho um post ali no Instagram? Aquilo ali é uma leitura só para se informar. Né, eu não assisto, mas como toda hora fala na televisão, quem que está no paredão hoje? Essa é uma notícia ali só para se informar. E ela é bem inútil também, então não tem nenhum dado para a gente transformar em conhecimento. Mas é uma informação ali que é uma leitura informacional, tá? Bom, aqui é a última parte, gente, só para alertar vocês. Estarão eliminados desse concurso os candidatos que obtiverem números de pontos inferior a 50% na prova de redação. Então, existem editais que a redação ela tem um alto valor, assim como no Enem, né? Assim como em várias outras provas que a gente faz ao longo da vida, processo seletivo, a redação é muito importante, porque é ali que a gente consegue mensurar, né, um pouco da capacidade de interpretação da vida, de interpretação literária, de base cultural que o indivíduo tem, tá? Então, esse material vai ficar com vocês, né, a aula está sendo gravada, depois eu quero que vocês leiam aqui, né, e vejam o quão é importante ler, interpretar, escrever. Ler, interpretar, escrever. Ler, interpretar, escrever. A repetição disso é muito importante. E aí, só no 9.6, eu tenho lá, a prova de redação deverá ser manuscrita. Por isso que eu falo, não adianta você ficar tirando foto da lousa por preguiça, né? Ela vai ser manuscrita, você não vai escrever com o celular. Eu preciso de uma letra legível. Veja, letra legível não é letra bonita, é letra que dê para entender o que você escreveu. Com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas. Que tipo de texto é esse? Acho que a menina que perguntou, acho que ela é carioca, acho que pelo sotaque. Que tipo de texto é esse? O que vocês acham? Esse 9.6. Ele é um texto informativo. Percebe? Ele está nos dando informações de como vai ser realizada essa prova. É um texto informativo. Alguém lembra dessa moça? Dessa menininha Mafalda? Sim, acho que Mafalda, isso, Argentina. Legal. É, Argentina, exatamente. Ela é criação do cartunista argentino, o Quino. Ela é uma menina precoce que serviu de porta-voz para ele. Então, Ele faleceu há pouco, né? Isso, exatamente. Nos tempos da ditadura militar na Argentina, para ele não falar de forma escancarada, ele usava essa personagem. E olha aqui, isso aqui é questão de concurso.
Vou ler o primeiro quadrinho com vocês. É incrível a importância do dedo indicador, ela fala. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Aí ela tem um insight. Esse deve ser o tal dedo indicador de... Perdão, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que ele tanto fala. Ela tem uma conclusão aqui. E aí, eu tenho aqui as opções. E aí eu vou deixar essas opções para vocês responderem lá nos grupos, tá? Vamos ver quem consegue acertar. A hora que tiver uma quantidade grande de respostas e vocês cansarem, aí eu falo qual é a correta para vocês. Então, só voltando, tenho 4 quadrinhos. A incrível importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com um indicador e 3.000 operários já vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que se tanto fala. E aí vocês leem, não faz, acho que a moça carioca aí, não vai ler aqui primeiro, para depois ler a tirinha, tá bom? Vem aqui na tirinha primeiro, observa ela bastante, e aí depois você vem para cá, tá? E aí vocês vão respondendo lá. Desculpe passar muito tempo, mas é tanta coisa para a gente falar em pouco tempo. Eu quero deixar essa frase para vocês de reflexão. O acaso favorece a mente preparada. Sabe por quê? O acaso é aquilo que acontece quando você menos espera. Então, você não pode fazer nada com o acaso. Ele vai acontecer, quer você queira ou não, em determinada situação, quer você queira ou não. Mas tem uma coisa que você pode fazer, que é preparar a sua mente. Então, o acaso, ele vai sempre favorecer a mente que está preparada. Aquele concurso, aquela vaga, aquele processo seletivo, vai sempre favorecer aquele cara que está preparado. Então, guardem essa frase. E aqui eu encerro, né, a aula de hoje. Passou um pouquinho do tempo, que é muito assunto, eu gosto de falar bastante. O Alisson, estão vivos? Tem gente ainda aí? Opa, a galera tá aqui, a galera tá firme no chat. A Cris pediu para você voltar lá na frase, Vinícius, por favor. Eu sempre coloco uma frase no final Legal. Das aulas também. Aí o pessoal gosta de printar e postar lá no Instagram. Aí, turma, hoje quem postar, marca o @preparatória radiologia EAD e o @ do professor Vinícius também, que é o... @seja polímata. Aí, beleza. Isso, marca lá para a gente colocar para o povo ver. Eu Isso gosto aí. dessas frases e eu escolho com muito carinho de acordo com o que vai ser tratado no dia, né? E essa frase eu gosto muito, porque contra o acaso a gente não pode fazer nada, mas a gente pode preparar a nossa mente para quando esse acaso vier. Né? Então, isso a gente pode fazer. E entender isso, né, é entender que depende muito mais de você do que qualquer outro fator. Então, eu acho extremamente importante. Excepcional. Vinícius, parabéns, mais uma vez, obrigado. Você sempre arrebenta nos conteúdos, né? A galera pira. Que isso. Sou suspeito para falar, porque tenho uma admiração imensa por você, né? E admiro de verdade o seu trabalho. Turma, dá um feedback aí no chat, ou podem abrir o microfone, caso queiram, se vocês acharam da aula. Professor, boa noite. Boa noite, Cris, tudo bem? Tudo. Professor, me tira uma dúvida, na verdade, seria mais um desabafo. Fala que eu te escuto. Tá. Eu tenho vários livros, eu começo um, não termino, pego outro, vou pegando outro, e assim, não termino nenhum, e vou só acumulando. Eu começo, vamos supor, eu leio 2 capítulos, 1 capítulo, 3 capítulos, de um e vou largando. Pego o outro, me interesso por outro. Por exemplo, o livro O Poder do Hábito, que eu sou encantada por esse livro, eu comecei e eu estou no primeiro capítulo, eu acho, da história. De página amarela, né? Isso, e larguei ele, eu adorei, mas eu sempre conto a história dele, aonde eu parei, mas aí eu comecei a me interessar por outro. Aí eu comecei a interessar pelo... que também já fazia muito tempo que eu queria ler, que é O Pai Rico e o Pai Pobre. Aí, beleza. Quando comecei a ler, eu acho que eu li uns 3 capítulos dele, também fiquei encantada. Aí, larguei ele e deixei lá dentro da gaveta. Peguei o outro que é, meu Deus, então, assim, eu não sei o que fazer, professor, me ajude. Olha, é muito natural você deixar livro pela metade. Eu deixo o livro pela metade também, não é só você. Mas, assim,
você precisa descobrir qual é o gênero literário que você mais gosta. O que de fato você gosta de ler? Eu percebo que você gosta de ler, já ficou claro, mas o que te encanta mais? E aí forçar literalmente um pouquinho. Tem livro que eu compro, né, às vezes eu não fiz a leitura inspecional, que é ler capa contra capa, eu não fui me informar sobre o que é o livro, acabei comprando, na hora de ler eu me arrependi, vi que não era o que eu estava esperando, eu deixo ali. Né? Ele fica ali parado, em algum momento eu retomo, não tenho aquele compromisso. Então, você já pode tirar o peso do ombro, você não precisa ficar com esse compromisso, porque não é nenhum problema, não é um defeito. Mas você precisa, né, se esforçar mais, porque olha quantos livros você citou. O Poder do Hábito é muito legal. O Poder do Hábito pode ajudar você a ter o hábito de terminar todas as suas leituras. Leia até o final, porque vale a pena. Eu já li esse livro, é muito bom. Com ele, eu aprendi a fazer exercício físico todos os dias. Eu aprendi também que usando o subconsciente, eu não preciso mais de celular para acordar, então assim, isso me ajudou muito, sabe? Mas eu não voltei nele mais para estudar, para ler, sabe? Porque eu gosto. O que eu gosto? Por isso que eu queria comprar aquele livro lá de como saber ler, né? Que você falou aí. Como ler livros, quer dizer, eu queria comprar porque eu gosto de escrever, eu gosto de riscar o livro, sabe? Então, eu procurei no sebo, ele realmente está muito caro ainda, então, aí seria essa outra questão. Eu ia começar de novo ele, e assim, você perguntou, né, qual o teu gênero literário que você gosta? Quando eu era mais nova, eu não sei também se a maioria do pessoal é assim, mas eu gostava de romance. Só que aí o romance perdeu o interesse para mim, porque eu já estou na idade avançada, tenho outras coisas para fazer, para ler, né? Não me interessa mais a leitura de romance. Daí, isso fez com que eu gostasse de ler na infância, né? Na adolescência e tal. Só que aí eu perdi o encanto pelo romance, eu não quero mais. Porque para mim assim, assim, já está explícito, né? O que vai acontecer no final e blá, blá, blá. Quando você vai adquirindo bagagem, determinadas leituras já não te surpreendem mais, né? No caso de um romance. Sim. Mas olha, assim, uma dica que eu daria para você termina o livro do Poder do Hábito. Termina ele primeiro, né? Eu não sei até que capítulo que você leu. Tenta começar ele de novo e pôr para você uma meta. Eu vou ler 3 páginas por dia, mas leia 3 páginas por dia, até você terminar ele. Aí você vai ter uma visão diferente do que é o poder realmente do hábito. O hábito é impressionante. Sim. E se você já tem o hábito da leitura, você entendendo ali o mecanismo que tem nesse livro amarelinho, você vai conseguir ler tudo, ler mais devagar, vai conseguir entender, vai parar de procrastinar, vai parar de comprar um monte de livro e deixar tudo sem ler, porque gasta dinheiro. Sim. Entendeu? Então, livro que termina primeiro o Poder do Hábito. E aí, se você quiser, num outro momento, a gente conversa dele, que é um livro muito bacana. Tá bom, professor. E assim, aí vem as leituras do concurso, né, que tem que ter. Eu tenho que ter o tempo de estudo de concurso e o tempo das minhas leituras, que são, assim, umas leituras que eu quero tirar do foco do concurso, sabe? Por enquanto, para descansar um pouco a minha mente. É isso que eu penso, sabe? Só que aí vem o concurso, vem outro, aí a gente vai passando Mas tempo. O que você faz da meia-noite às 6? O que você faz? Eu dormir também. Você dorme? Não, da meia-noite às 6 você tem 6 horas para estudar, pô. Não, tô brincando. Isso aí. Tá bom, obrigada. Vinícius, a turma está toda te parabenizando aqui, tá? Pô, legal. Aqui, ó, perfeito, a Yara, o Vitor Hugo, que aula top, volte sempre, parabéns, excelente aula. A Yara colocou que não cansa de te ouvir, parabéns. A Luciana colocou que ficou atrasada, mas aproveitou cada segundo e que amou a aula, que aula. O Alisson, quase meu xará, falou que a aula foi excelente. Bom, gratificante demais para a gente, né? A Cris também acabou de colocar que amou a aula. A gente fica muito feliz, né, pessoal? Eu, em nome do preparatório, né, agradeço mais uma vez o Vinícius aí pela participação, por ter aceito esse convite. E para quem realmente está focado no concurso, que tem dificuldade com português, que tem dificuldade em se organizar para estudar,
eu e o Vinícius, né, bolamos aí uma forma de trazer e agregar mais conhecimento para vocês. Eu vou abrir uma turma com o Vinícius de mentoria específica, tá, turma, para estratégias de estudos, com leitura, interpretação e principalmente a redação, visando esses editais que estão cobrando, em especial o edital lá de Rio Verde, e tem um outro edital também, se não me engano, de Belo Horizonte, do Risoleta Neves, que também vai cobrar a questão discursiva. Como vai funcionar a mentoria do Vinícius? Como eu falei no início, né, para quem estava presente, uma aula dessa do Vinícius, como a gente teve aqui hoje, ela custa R$ 197, limitado a 10 participantes na turma. Eu combinei com o Vinícius, a gente vai elaborar uma mentoria completa, não será apenas uma aula como a de hoje, mas serão 4 aulas, onde ele vai poder abordar mais estratégias, mais orientações, será limitada somente a 10 alunos por turma, serão encontros ao vivo, a gente vai fazer a gravação, aquele aluno que não conseguir assistir na hora, ou quiser a reprise, vai ter acesso a essa gravação dessa mentoria, certo? E o Vinícius, gente, o Dagoberto colocou, Ouro Preto também vai ter redação, então já são 3 provas. O Vinícius vai dar uma analisada nos 3 editais, vai contextualizar o conteúdo da mentoria para esses editais, de modo a gente poder ampliar o nível de conhecimento de vocês. Lembrando que a turma terá somente 10 alunos. Se a gente fosse colocar preço de aula, né, seriam 4 aulas de 197, ficaria R$ 800, e a gente entende que é um valor muito elevado. Então, a gente vai fazer o valor de apenas R$ 97 para essa mentoria para as 4 aulas. Então, vocês estarão pagando menos de R$ 25 por aula, limitado a 10 alunos por turma. Eu acabei de colocar no chat, vou colocar novamente. Para quem tiver interesse, eu criei um grupo específico somente para isso, tá bom? Lá a gente vai dar as datas, horários, condições de pagamento, e aí os 10 primeiros fecha a turma. Ótimo valor, né, Rose? Sim, a gente fez isso como uma forma de trazer um profissional para ajudar vocês com um valor bem acessível. Então, são R$ 700 de desconto nessa mentoria com o Vinícius. Lembrando que é uma coisa muito exclusiva. O conteúdo vai ser fechado em 4 aulas, ao vivo, via Google Meet, que também ficará gravado e disponível somente para os alunos, para esses 10 alunos. Aí lá o Vinícius vai abordar estratégias, técnicas. Hoje aqui foi só um demonstrativo, né, de como a gente consegue alavancar a preparação de vocês, certo? Então, quem tiver interesse, o link está aqui. Vocês que ficaram até o final estão tendo a prioridade, estão recebendo em primeira mão. Depois eu vou colocar lá no grupo também, abrir a oportunidade para os demais colegas, tá? Professor, eu demorei a me decidir, fechou 10 vagas, e agora como que faz? Vai ficar na fila de espera. Por quê? A gente não sabe como vai estar a demanda de horários do Vinícius. Então, a primeira turma a gente já tem tudo organizado, né? A gente vai conversar lá no grupo. Se passou dos 10 ali que confirmou, a gente vai ter que ficar na fila de espera para a próxima turma. Então, quem está interessado, não perca tempo, confirmando o valor, né, Vinícius? R$ 97 somente para participar dos 4 encontros de mentoria, para ter acesso direto ao Vinícius, para tirar dúvidas lá dentro do grupo da mentoria, e ainda ter acesso às gravações e o material em PDF que ele preparar para a mentoria. Fechado, turma? A aula foi gravada, essa informativa eu vou deixar salvo também na gravação. Quem assistir aí até o final vai ficar sabendo a respeito. O link está disponibilizado nos grupos, o link está disponibilizado no chat. Se porventura alguém não conseguiu visualizar, pode chamar no privado, que nossa equipe repassa para todos vocês. Ok? O arroba do Vinícius está aí no chat, @sejapolímata. Curte, siga o Vinícius lá, o cara tem conteúdo pra caramba. Fez post, marca ele nos stories lá, que eu tenho certeza que ele vai repostar. Certo, turma? Detalhe importante, nós teremos uma aula ao vivo amanhã, um simulado comentado, que é o simulado comentado para a Prefeitura de Penedo, estado do Alagoas. O simulado da Prefeitura de Feira de Santana, que eu já coloquei na plataforma, e seria hoje, eu não vou liberar a gravação hoje, porque a prova foi adiada, mas eu pretendo liberar a gravação até na sexta-feira, tá bom? Como foi adiada a prova, eu vou priorizar aí outros assuntos, né, para a gente
otimizar o nosso tempo mesmo. Fechado? Pessoal, agradeço, Vinícius, mais uma vez, agradeço a todos vocês que ficaram até o final, parabéns a todos pelo empenho, pela dedicação, fiquem todos com Deus, um grande abraço, bons estudos e vamos juntos em busca da aprovação. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau, turma.